Como deixar seu render ultra realista em qualquer programa. Fala pessoal, para quem não me conhece, sou Matheus Lino, arquiteto e urbanista, e também tenho um canal aqui no YouTube, pessoal, vou estar deixando aqui embaixo na descrição. E hoje eu recebi esse convite espetacular do grande AS Demetrio para estar apresentando para vocês 3 dicas de como deixar qualquer render ultra realista, independentemente do programa que você esteja utilizando. Então eu peço para que vocês assistam esse vídeo até o final, porque vai ter muita dica, muitos macetes, e eu vou estar mostrando agora para vocês na tela do computador. Então vem comigo. Então a primeira dica para o vídeo de hoje, pessoal, em primeiro lugar, é essencial, é a modelagem. Sempre, pessoal, deem preferências para as modelagens mais bem trabalhadas nos renders de vocês. Vão ter 2 tipos, as low poly e high poly. Sempre dê preferência às high poly, que são as que têm mais polígonos, são mais bem trabalhadas. Mas caso vocês precisem modelar qualquer objeto ou marcenaria no projeto de vocês, vocês sigam esses passos aqui, que vai deixar seu render bem mais trabalhado e bem mais realista. Então eu vou estar mostrando aqui um exemplo básico de como a gente faz nos renders da gente. Eu vou dar exemplo de um criado mudo que geralmente a gente faz quando está iniciando um render e não dá tanta atenção assim a uma modelagem. Então simplesmente a gente faz isso. A gente pega um bloco. Esse bloco aqui tá bem simples, né, pessoal? A gente vê que tipo geralmente o que a gente faz, mas isso acaba deixando o render da gente bem fraquinho, bem baixo nível, porque a gente não vê tantos detalhes assim, né, na marcenaria. A gente só vê o quadradão com a textura. Então eu vou estar colocando esse mesmo bloco de outra forma modelada para vocês verem a diferença. Pronto, eu fiz o mesmo criado mudo, só mudei algumas coisas, mas vocês já podem ver a diferença de um para o outro. A diferença é bem grande, né, pessoal? Então como a gente pode estar melhorando essa modelagem da gente? É bom sempre a gente entender como funciona a marcenaria caso a gente esteja fazendo né? Então, diferente aqui de um caixote, eu separei aqui, olha, 2 montantes laterais, que são esses 2. Posso até apagar aqui que vocês vão ver, olha. É bom vocês fazerem tudo bem separadinho, olha, o tampo de cima também é modelável. As portas também, eu criei elas independentes. Então é sempre bom vocês criarem vários blocos dentro de um bloco só, como eu mostrei aqui na cena, pessoal. E sempre que vocês forem fazer isso, vocês nunca deixem eles colarem 100%, porque querendo ou não, na vida real, sempre que vocês forem olhar, sempre vai ter um pedacinho, uma frecha escura entre as juntas de cada marcenaria. Então é bom sempre a gente deixar assim, olha, 0,02 milímetros, porque a gente consegue notar bastante isso em um render. E aqui já é bem notório, né, ver isso aqui nessa modelagem. A mesma coisa para as portas, pessoal, nunca deixem coladas. Mesma coisa daqui de cima, né, eu sempre dou um espaçamentozinho para que a gente consiga ver aquele detalhe no render. Olha, aqui em cima e aqui embaixo, nunca deixem tudo 100% colado, porque isso vai fazer uma grande diferença no render final de vocês. E outra coisa, pessoal, que eu dou bastante atenção são nas quinas de cada modelagem. Vocês estão vendo aqui que essas quinas aqui, elas estão arredondadas, e isso dá um grande realismo a qualquer bloco, pessoal. Então o macete que eu dou para vocês é vocês baixarem o plugin Round Corner, que é esse aqui, que ele suaviza as bordas. A gente também consegue ver isso no Lumion, que ele tem essa propriedade, só que ele acaba deixando a textura um pouco embaçada. Eu prefiro deixar ele modelado assim, desse jeito, porque a textura não perde qualidade. Então aqui eu vou estar dando um exemplo nesse móvel aqui. Vocês podem estar clicando em qualquer face aí, ou qualquer aresta. Eu vou clicar nessa face mesmo e clicar no plugin, e ele já faz o contorno da borda. E aqui no offset, vocês simplesmente ajustam do tamanho que vocês querem. Vou botar 0,002. Você já vê que o arredondamento já fica mais curto. Se eu deixar aqui 0,01, já fica maior. E simplesmente dou um enter aqui e ele já suaviza as bordas, e isso já deixa mais realista qualquer bloco que vocês estejam utilizando, pessoal. Então vejam aí a diferença de um e de outro. Eu vou estar botando aqui separado um videozinho aqui de um e do outro.
e vocês já veem como fica realista. E caso vocês precisem de algum bloco para compor a cena, pessoal, que vai demandar de muito tempo, que não vai dar para você fazer, como por exemplo uma garrafa, uma planta, uma vegetação, eu vou dar uma dica de um site aqui que eu baixo alguns blocos que eu acho consideravelmente melhor do que o 3D Warehouse, que é esse aqui, que é o CG Trader. Eu consigo encontrar vários blocos aqui de vários formatos. Eu vou estar dando uma navegada aqui junto com vocês, pessoal. Simplesmente vou rolar aqui para baixo e aqui a gente encontra diversos canais que a gente pode estar procurando os blocos da gente. Por exemplo, aqui na parte da cozinha, né, em comida, vou dar um clique aqui e aqui a gente já consegue encontrar vários formatos de blocos. A maioria deles são pagos, pessoal, mas também tem os que são free, os que são gratuitos. A gente vem aqui dar um clique e ele já vai filtrar aqui para os que são gratuitos e a gente consegue encontrar aqui blocos de alta resolução, que são os blocos High Poly. Então aqui a gente já encontra para todas as plataformas. Só a gente vir aqui os formatos, olha, a gente consegue encontrar em 3D Max, consegue encontrar em FBX, em Cinema 4D, consegue encontrar também aqui em Revit. A gente consegue também encontrar em qualquer formato. Como eu utilizo muito Lumion, eu gosto de deixar ele aqui aberto no padrão mesmo, porque em qualquer formato o Lumion vai estar abrindo. Se for ele em OBG, FBX, em 3ds, ele vai estar conseguindo abrir. Então eu vou estar mostrando aqui como vocês fazem para baixar qualquer bloco, pessoal. Só vocês virem aqui, dar um clique nele, né? Precisa ver se ele está gratuito, se ele é gratuito. Você vai dar um clique aqui. Ele vai fazer uma contagem. E assim que terminar a contagem, ele vai mostrar aqui os formatos que ele tem. E simplesmente só é vocês baixarem, que ele já vai vir no arquivo certo e também com as pastas das texturas para vocês estarem aplicando aqui no bloco de vocês. Esse aqui é um exemplo de bloco que eu encontrei lá no CG Trader. Ele vem assim. Eu já deixei também configurado as texturas dele. E é um bloco que fica bem realista na cena. Eu também vou estar mostrando aqui uma cena desse bloco renderizado no Lumion. E partindo agora para a segunda dica para seu render ficar ultra realista, a gente vai para as texturas, pessoal. E assim como os blocos, as texturas também precisam de uma atenção especial. E o princípio para deixar qualquer textura ultra realista é você seguir esses 3 passos das texturas, que é o Color Map, o mapa Normal Map e o mapa de Displacement. Sempre que você estiver baixando qualquer textura, dê atenção a essas 3 etapas da textura, que isso vai agregar bastante a textura de vocês e o bloco vai ficar ainda mais realista. Então eu vou estar dando um exemplo com essa cena aqui do Lumion, pessoal, que simplesmente a gente, quando vem botar aqui uma textura na calçada, por exemplo, a gente vem aqui, dá um clique, né, e vem aqui nos mapas aqui de textura do Lumion, escolhe simplesmente uma textura para a calçada. Vou colocar como exemplo essa aqui, que ela acaba não ficando tão realista assim, porque a gente não dá devida atenção àquelas 3 etapas que eu acabei de falar, que é o Color Map, o Normal Map e o mapa de Displacement, que são esses que aparecem aqui em cima do Lumion. Mas vocês também podem estar utilizando isso no V-Ray ou em qualquer outro renderizador que vocês estejam utilizando. Se vocês utilizarem essas 3 etapas, vai dar certo. Então eu preciso primeiro colocar esse mapa aqui, que é o Color, mas onde eu posso encontrar uma textura em alta resolução gratuita para estar utilizando aqui. É aí que vem a dica extra, pessoal, que vale o like aqui no vídeo, pessoal. E vocês vão vir nesse site aqui, que é o Ambient CG. Aqui, pessoal, eles vão disponibilizar 1388 texturas gratuitas para vocês estarem utilizando aí nas maquetes de vocês. Então simplesmente só é vocês virem aqui em Explore, dão um clique e aqui vão ter as colunas de cada textura. Então simplesmente vocês vêm aqui, dão um clique, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui, clicar nessa textura. Vocês vão ver que essa textura tem até 8K, pessoal. Então é uma textura bem definida. Aqui a gente consegue ver o exemplo dela aqui embaixo. Então a gente simplesmente vem aqui, vocês podem baixar ela em PNG ou em JPEG. Eu dou preferência em PNG, que eu acredito que é uma qualidade mais superior. Então simplesmente eu venho aqui e clico nela e ela simplesmente começa a baixar. Eu não vou baixar essa porque aqui eu já tenho ela. E eu vou estar dando um exemplo aqui de textura naquela calçada. Então voltar o material da gente, né? Vou tirar todo e vou fazer o caminho do zero para que vocês não percam nada e vejam a diferença
que faz uma textura bem definida. Eu vou vir aqui no padrão, simplesmente eu vou vir aqui no mapa de cores, né, Color Map, vou vir aqui nessa minha pasta de texturas e vou escolher uma textura que eu já tenha baixado lá daquele site e vou estar aplicando aqui na calçada. Eu vou estar utilizando essa aqui, pessoal, que eu acho ela bem bacana. Eu baixei ela em 4K, então vocês vão vir aqui, olha, vai estar escrito aqui embaixo Color, só você vir aqui dar um duplo clique. E ela tem bastante propriedade nessa textura, tem bastante detalhe. Então a gente vai conseguir ver bem minuciosamente cada detalhe que tem nessa textura. Ele demora bastante também para carregar, pessoal, porque é uma textura em 4K. Então vocês tenham um pouquinho de paciência, porque vai demorar mesmo. Pronto, coloquei. Ele vai vir nessa escala aqui, simplesmente vocês vêm aqui e aumentam a escala, né, até encontrar o tamanho certo que vocês queiram utilizar. Estou deixando desse tamanho aqui. Aqui em coloração eu vou simplesmente tirar, né, para que a gente consiga ver. E aqui a gente consegue ver a textura. Ela tem bastante propriedade, só que ela ainda não está 100% realista, né? Daí que vem a segunda parte da textura, que é o Normal Map, que é isso aqui. Simplesmente o Lumion vem aqui e ele consegue criar um Normal Map de acordo com o Color Map que você coloca. Então ele cria, ele supõe, né, como deve ser essa textura. Mas aquele site ele já programa a textura para a gente, para que o Lumion não precise fazer isso. Então a gente vem aqui, dá um duplo clique e tira. Assim que eu remover a textura, eu vou dar um clique aqui para escolher o mapa. E ele aqui já vai estar mostrando o mapa que eu baixei lá no site, pessoal. Ele também vai estar em 4K. Eu vou dar um duplo clique aqui. E ele também vai demorar um pouquinho para estar carregando essa textura. Pronto, ele já carregou. A gente já consegue ver mais propriedade na textura da gente aqui, pessoal. A gente consegue ver já uma profundidade aqui. Um relevo maior. Olha, se aumentar aqui a gente consegue ver mais o relevo. Mas ainda não completou a terceira dica da textura, que no caso é o displacement, que ele vai fazer com que essas pedras saltem. Então vocês vão vir aqui, escolher o mapa de displacement e vocês vão escolher, e vocês vão vir aqui, olha, vai também estar escrito displacement aqui embaixo. Vocês dão um duplo clique também. Ele também vai demorar mais um pouco. E agora sim, pessoal, a gente consegue ter uma textura mais realista. Eu vou pegar aqui, olha, vai criar essa abinha aqui que não tinha antes. Eu vou vir aqui, ó, em deslocamento. E simplesmente ele vai criar, olha, se eu puxar toda, vai ficar bem borrado. Não é isso que a gente quer, a gente só quer um pouco aqui de profundidade, né? Deixar aqui. E a gente consegue ver tudo que tem nessa textura. Inclusive, até uma ponta de cigarro que tem aqui, olha, a gente consegue ver a profundidade dela. Que no caso é essa aqui, olha. Tem uma ponta de cigarro aqui, tem alguns pedaços de lixo aqui nessa grama, olha, a gente consegue ver as imperfeições. Então, isso aí acaba agregando bastante a maquete da gente. A gente está colocando esses 3 mapas aí nas texturas. E eu vou estar mostrando agora como é que ela fica também renderizada, para vocês verem a diferença que faz uma textura bem trabalhada. Então, se vocês gostaram já dessas 2 dicas, pessoal, já deixem um like aqui embaixo. Compartilha isso com os amigos de vocês. E deixem também aqui nos comentários alguma dúvida que vocês tenham a respeito de textura ou modelagem. E caso, pessoal, vocês queiram uma textura que não tenham no site lá, tem um macetezinho também que dá para vocês criarem esses mapas aí de vocês. Então, por exemplo, vocês querem, aqui eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui que vocês querem uma textura de madeira que vocês não encontraram lá aqui nesse site. Então, por exemplo, vocês vêm aqui no Google, né, e colocam madeira. Pronto, por exemplo, vocês querem essa textura aqui, essa primeira. Vocês não tem lá, né? Deem preferência em baixar essa imagem em 4K. Se vocês não conseguirem, procurem bastante para que vocês consigam encontrar ela na mais alta resolução. Simplesmente vocês vêm aqui e salvam, né? Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. E vocês vão vir aqui nesse site, pessoal. Também vai estar aqui na descrição, que é esse Normal Map Online. Vocês vão dar um clique nele, olha. E ele vai abrir esse sitezinho aqui. Então o que é que vai acontecer aqui? Esse site ele vai criar aquelas 2 texturas que a gente precisa. Aí vocês já vão ter a Color Map, então o site vai criar o Normal Map e o mapa de Displacement para vocês. Então simplesmente vocês vêm aqui, dão um clique, né? Ela já vai estar aqui salva. Vou dar um clique e simplesmente ele aqui já aparece, olha, Displacement ou Ambient Occlusion também, se vocês estiverem precisando, mas só com aqueles 3 vocês já conseguem. Então no Normal Map vocês conseguem até aqui aumentar, olha, a textura dele, o nível dele também, olha aqui, e a gente consegue ver uma prévia aqui também. Simplesmente só a gente vir aqui, olha, ele tá em
baixar, que ele já vai baixar o normal map pra gente. E se precisar de displacement, dá um clique aqui e baixa o mapa de displacement também. E só é fazer aquela etapa que eu mostrei para vocês, pessoal. Então já deixa um like aí se vocês gostaram dessa dica, pessoal. E agora a terceira dica, pessoal, que eu vou estar apresentando para vocês, mas essa terceira dica, pessoal, vai estar lá no meu canal. Então vem aqui embaixo na descrição, se inscreve lá no meu canal, que eu vou estar mostrando essa terceira dica para deixar seu render ultra realista. Então se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, compartilha aí com os amigos de vocês. Comenta aqui embaixo também se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessas etapas. Valeu, pessoal, até a próxima e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!